Vamos lá, meus amores, dando continuidade, então, estamos falando sobre as características da obrigação alimentar. Falamos um pouquinho sobre a questão da irrenunciabilidade, sobre a questão da reciprocidade, o caráter também intuito personae, e vamos dar continuidade a essas características. Pode voltar aqui comigo. Então, aqui, ó, basicamente, admite-se ou não a renúncia dos alimentos? A gente viu pelos enunciados, deixa eu só voltar aqui para vocês, olha lá. Irrenunciabilidade. Conforme o enunciado 263 da terceira jornada de direito civil, ele diz, o artigo 1707, ele não impede que seja reconhecida válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio. Direto ou indireto, a gente sabe que nem existe mais essa questão aqui, né, depois da emenda constitucional 66, ou a dissolução da união estável. A irrenunciabilidade do direito ao alimento somente é admitida enquanto, a irrenunciabilidade, tá? Enquanto subsistir algum tipo de vínculo. Então, olha aqui, o que nós temos? Julgado de 2005, é antigo, a cláusula de renúncia a alimentos constante em acordo de separação devidamente homologado é válida e eficaz, não permitindo ao ex-cônjuge que renunciou à pretensão de ser pensionado ou voltar a pleitear. Então, aqui, ó, não permitindo ao ex-cônjuge que renunciou à pretensão de ser pensionado ou voltar a pleitear o encargo, tá? Então, aqui, o que a gente percebe na jurisprudência é que não se admite uma renúncia nas relações paterno-filiais, tá? Agora, na relação cônjuge-companheiro, é possível sim você renunciar, tá? Aos alimentos. Outro julgado, esse 2005 também. A mulher que recusa os alimentos na separação judicial, se ela recusar, ela pode pleiteá-los futuramente, desde que comprove a sua dependência econômica. Não demonstrada a dependência, impõe-se a improcedência do pedido, tá? Esse aqui, união estável, escritura pública de reconhecimento, alimentos, cláusula de dispensa prévia, alteração da situação financeira na constância da união estável, a ação de alimentos ajuizada após a dissolução do vínculo, viabilidade, irrenunciabilidade dos alimentos devidos na constância do vínculo conjugal, nulidade da cláusula de renúncia. Então, são irrenunciáveis os alimentos devidos na constância do vínculo familiar, na constância do vínculo. Não obstante, considere-se válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião de um acordo de separação judicial ou divórcio, nos termos da reiterada jurisprudência, não pode ser admitida enquanto perdurar a união, tá? Principalmente se fosse uma renúncia prévia, né? Reconhecida pelo egrégio tribunal a necessidade da ex-companheira à percepção de alimentos em caráter transitório, assim como a capacidade contributiva do recorrente, a reforma do julgado quanto a estes aspectos mutáveis demandaria o reexame de provas, o que não é permitido em sede de recurso especial. Então, ó, tendo as partes vivido em união estável por 10 anos, estabelecendo no início do relacionamento, por escritura pública, a dispensa, então, enquanto ainda estavam juntos, era uma dispensa prévia, né? Dispensa a assistência material mútua, a superveniência de uma moléstia grave na constância do relacionamento, reduzindo a capacidade laboral e comprometendo ainda que temporariamente a situação financeira da companheira, autoriza a fixação de alimentos após a dissolução da união. Julgado mais recente, 2014, esse outro julgado, 2019, né? Aqui, ó, ação de execução de alimentos ajuizada pelo menor, representado por sua genitora, posterior à alteração da guarda em favor do executado. Então, o filho estava com a mãe. E aí, houve uma alteração posterior da guarda em favor do executado. Impossibilidade de prosseguimento da execução pela genitora. Direito aos alimentos, concebido como direito da personalidade do alimentando, do que decorre sua intransmissibilidade, ainda que vencidos, dado seu viés personalíssimo. A ausência de subrogação na espécie, eventual pretensão da genitora visando o ressarcimento dos gastos com o menor durante o período de inadimplência do obrigado, deverá ser manejado em ação própria. Então, aqui bem interessante, né? Ó, nessa linha de entendimento, uma vez extinta a obrigação alimentar pela exoneração do alimentante, no caso, pela alteração da guarda do menor em favor do executado, a genitora não possui legitimidade para prosseguir na execução dos alimentos vencidos em nome próprio,
pois não há que se falar em subrogação na espécie, diante do caráter personalíssimo do direito discutido. Então, bem interessante esse julgado 2019, tá? Depois, alimentos devidos e não pagos. Acordo para exoneração da dívida. Possibilidade. É possível a realização de acordo com a finalidade de exonerar o devedor do pagamento de alimentos devidos e não pagos. Então, aí ele está questionando essa questão da irrenunciabilidade, né? Note-se que a irrenunciabilidade e a vedação à transação estão limitadas aos alimentos presentes e futuros, não havendo os mesmos obstáculos para os alimentos passados, os pretéritos. No caso, a extinção da execução em virtude da celebração de acordo em que o débito foi exonerado não resultou em prejuízo, pois não houve renúncia aos alimentos vincendos, indispensáveis ao sustento dos alimentandos. As partes transacionaram somente o crédito das parcelas específicas dos alimentos executados, em relação aos quais inexiste obstáculo, né, legal. Nesse contexto, os alimentos pretéritos perdem relevância, não havendo motivo para impor às partes integrantes da relação alimentar empecilho à sua transação, tendo em vista que, como assinalado, não decorreram prejuízos. Ademais, destaca-se que, especialmente no âmbito do direito de família, é salutar o estímulo à autonomia das partes para a realização de acordo, de autocomposição, como instrumento para se alcançar o equilíbrio e a manutenção dos vínculos afetivos. Bem interessante essa aqui, né, 2020. Outras características dos alimentos. Trata-se de uma obrigação divisível e solidária. Então, presta atenção. Divisível e solidária. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais, né? Então, ela é uma obrigação divisível. Cada um contribui na medida das suas possibilidades. Quando é que ela é solidária? Presta atenção, ela só é solidária nos termos do artigo 12 do Estatuto do Idoso. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores, tá? Então, na outra análise que a gente fez, do 1697 e o 1698, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente, serão chamados os próximos. Então, tem um caráter aqui subsidiário, né? Serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Por isso, o caráter divisível. E intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. E aí eu falei um pouquinho sobre aquela questão da obrigação alimentar avoenga, que ela não é solidária, tá? Ela é o quê, gente? Subsidiária e complementar, matéria sumulada pelo STJ, e que no caso de chamar os avós paternos, eu disse que a jurisprudência tem entendido que é necessário também colocar os avós maternos, tá? Porque se trataria de um caso de litisconsórcio necessário, embora ele seja simples, não unitário, ok? Volta aqui. Então, obrigação alimentar avoenga. Responsabilidade dos avós, ela é complementar, né? A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não é apenas sucessiva, ela é complementar, quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor. Tendo o tribunal de origem reconhecido a possibilidade econômica do avô e a insuficiência de recursos do genitor, inviável a modificação dessa conclusão. Um julgado aqui de 2004, tá? Gente, aqui nesse julgado ele fala que ela é sucessiva, né? Só que, na verdade, ela é subsidiária, né? Por exemplo, ela é sucessiva. Primeiro, eu tenho que ir atrás dos reais responsáveis, que são os genitores. Se eles não têm os bens suficientes, tá? Não têm condições nenhuma ou só parcial, aí eu complemento com os avós. Então, para a súmula, eu até coloquei ela aqui para vocês, ela é subsidiária e complementar, tá? Então, vem aqui. Olha que interessante. A obrigação alimentar dos avós, ela tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, né? Aí temos aqui também alguns enunciados das jornadas de direito civil, observadas as suas condições pessoais e sociais. Os avós
somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo. Perceba que os enunciados falam em caráter sucessivo, complementar, não solidário, quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas prioritariamente segundo o nível econômico-financeiro de seus genitores. O chamamento dos co-devedores para integrar a lide, na forma do 1698, pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público quando ele for legitimado, tá? Que mais? Olha que interessante aqui, gente. Esse julgado é 2006, né? Obrigação complementar e sucessiva, litisconsórcio, né? A obrigação alimentar não tem caráter de solidariedade, no sentido que, sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. O demandado, no entanto, tem direito de chamar ao processo os corresponsáveis da obrigação alimentar, caso não consiga suportar sozinho o encargo, para que se defina quanto caberá a cada um contribuir. Nesse contexto, à luz do novo Código Civil, frustrada a obrigação alimentar principal de responsabilidade dos pais, a obrigação subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e maternos, na medida de seus recursos, diante de sua divisibilidade e possibilidade de fracionamento. A necessidade alimentar não deve ser pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, representando para o alimentado maior provisionamento, tantos quantos coobrigados houver no polo passivo da demanda. Julgado de 2006, depois um de 2011, né, ação de alimentos, filhos maiores e capazes, obrigação alimentar, responsabilidade dos pais, genitora que exerce atividade remunerada, chamamento ao processo, iniciativa do demandado, ausência de obstáculo legal. Olha que interessante. A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais e, no caso de a genitora dos autores da ação também exercer atividade remuneratória, é juridicamente razoável que seja chamada a compor o polo passivo do processo, a fim de ser avaliada sua condição, para assumir em conjunto com o genitor a responsabilidade pela manutenção dos filhos. Segundo a jurisprudência, o demandado terá direito de chamar ao processo os corresponsáveis da obrigação, caso não consiga suportar sozinho o encargo, para que se defina quanto caberá a cada um, né? Não obstante se possa inferir do texto que o credor de alimentos detém a faculdade de ajuizar a ação apenas contra um dos co-obrigados, não há óbice legal a que o demandado exponha circunstanciadamente a arguição de não ser o único devedor e, por conseguinte, adote a iniciativa do chamamento de outro potencial devedor para integrar a lide. Então, pode aparecer essa terminologia, né, a questão aí desse chamamento. Aqui, ó, é um outro julgado falando sobre indignidade da alimentada. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre esse comportamento? Então, aqui, ó, deixa eu ver se ele vai dizer aqui alguma coisa bem interessante. Na verdade, ó, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da indignidade, né? Depois dos co-obrigados a prestar alimentos. Então, ó, a definição acerca da natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo, por meio do qual são convocados os co-obrigados a prestar alimentos no mesmo processo, e que, segundo a doutrina, seria uma hipótese de intervenção de terceiro atípica, de litisconsórcio facultativo, de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo, é relevante para que sejam corretamente delimitados os poderes, ônus, faculdades, deveres e responsabilidades daqueles que vierem a compor o polo passivo, assim como é igualmente relevante para estabelecer a legitimação para provocar o momento processual adequado para que possa ocorrer a ampliação subjetiva da lide. Então, aqui tem um pouco de um misto, né, de questões materiais e questões processuais também, bem interessante. Volta aqui comigo. Esse aqui é um julgado de 2018, tá? Depois, é uma obrigação, gente, o pleito de alimentos, a pretensão de pedir alimentos, tá? Ela não se sujeita à prescrição. Então, pretensão aos alimentos, aqui, ó, pedir alimentos. Pedir alimentos. É uma pretensão imprescritível, tá? Ação declaratória que envolve estado de pessoas. É uma ação de direito de família. Agora, a pretensão executiva
ela prescreve, tá? A pretensão executiva, ela é prescritível. A pretensão executiva, ela é prescritível em 2 anos, tá? Mas lembrando, em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. Só que a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar e também não corre a prescrição contra os incapazes, né? Os menores de 16 anos, né? Menos de 16 anos. Se ele tem mais de 16, mas ele está sob o poder familiar ainda, também não corre. Então, começaria a correr na relação pai-filho só no caso de 18 anos, né? Ou se ele tivesse sido emancipado, né? É uma obrigação incessível, que não admite cessão, nem é alienável. Então, a função social do contrato prevista no artigo 421 não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então, não posso ceder o meu crédito e não posso também alienar. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade, entraria aqui os alimentos, são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer uma limitação voluntária, né? É uma casadinha aqui. É claro, gente, nada do que eu tô dizendo aqui é absoluto, tá? Então, por exemplo, eu falei para vocês que era irrenunciável, mas em alguns casos, quando não subsiste mais o vínculo, pode renunciar. Raquel, não pode ser objeto de compensação, mas já há alguns casos bem específicos em que a jurisprudência permitiu a compensação, para evitar enriquecimento sem causa. Então, a gente, né, vai ter algumas hipóteses em que a gente pode flexibilizar, tá? Então, aqui nada é muito absoluto. Voltando aqui, é uma obrigação também impenhorável, a menos que seja para o pagamento de alimentos também. Eu vou explicar isso. É uma obrigação irrepetível. Então, você não pode, né, recobrar o que você pagou, exceto em caso de má-fé. É uma obrigação intransacionável e não sujeita à arbitragem, mas ela pode submeter à mediação, tá? Lembrando aqui do artigo 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação, ok? Mas aí a gente viu que teve um julgado em que se permitiu um acordo, uma transação, né? Na verdade, era até uma renúncia, né? Em relação a alimentos pretéritos, vencidos. Por isso que eu falei que a gente tem que fazer uma análise casuística, tá? Vem aqui comigo. É uma obrigação transmissível. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do 1694. Só que o quê? É limitada às forças da herança. Então, olha que interessante isso aqui. Julgadozinho antigo de 2008, né? O espólio, ele tem a obrigação de continuar prestando alimentos àquele a quem o falecido devia. Isso porque o alimentado e herdeiro não pode ficar à mercê do encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e de caráter de necessidade intrínseca aos alimentos. Então, transmite-se aos herdeiros a obrigação de prestar alimentos, só que o quê, gente? Respeitadas aí as forças da herança. Até o quê? Até o desfecho do inventário e a divisão patrimonial, ok? Raquel, é possível também, gente, eu já vi alguns julgados, aqui, ó, inexistindo condenação prévia do autor da herança, não há por que falar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, em razão do seu caráter personalíssimo. Então, se não tinha fixação, tá? Não tem sentido falar em transmissão, né? Depois, observado que os alimentos pagos pelo de cujos a recorrida, ex-companheira, decorrem de acordo celebrado no momento do encerramento da união estável, a referida obrigação de natureza personalíssima extingue-se com o óbito do alimentante. Então, ele pagava, extingue-se com o óbito, cabendo ao espólio recolher tão somente eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, ou seja, parcelas que já estavam vencidas. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada. Então, muitos julgados interessantes, tá? Aqui, ó, eu falei que a obrigação... Raquel, você não pode pedir aquilo que você pagou a título de alimentos, porque eles são irrepetíveis. Tudo bem. Mas eu já vi casos em que eu tô pagando alimentos pro meu ex-cônjuge ou ex-companheiro,
e ele casa de novo ou constitui união estável, não me comunica e continua a receber os meus alimentos. E aí eu descubro, isso é má fé. Então eu poderia pedir, desde quando a pessoa se casou de novo ou constituiu união estável, eu poderia pedir aqueles alimentos que eu paguei de volta. Outro exemplo, o filho recebia alimentos. Deu os 18 anos, o pai continua a pagar, porque o filho estava estudando, fazendo faculdade, estudando para concurso. O filho passou no concurso público. Começou a receber sua própria remuneração, não avisou o pai, e aí o pai descobre tempos depois. Então, ali houve má-fé. Em casos de má-fé, é possível, sim, pedir os alimentos de volta. Tudo bem? Volta. Essa obrigação, Raquel, é impenhorável. Então, imagina, gente, esse cara, ele foi atropelado, tá? Então, ele foi atropelado. E ele recebe alimentos indenizativos. Caráter alimentar. Como ele teve uma redução aí da capacidade laboral, ele recebe alimentos indenizativos. São aqueles decorrentes da responsabilidade civil. Tem natureza alimentar? Tem. Mas a origem é a responsabilidade civil. São alimentos indenizativos, alimentos ressarcitórios. Então, esse valor, como tem natureza alimentar, ele não pode ser penhorado. Mas e se esse cara que foi atropelado está devendo alimentos para o filho? Então, eu posso sim penhorar os alimentos que o pai recebe para o pagamento dos alimentos do filho. Então, os alimentos em si são impenhoráveis, a não ser que seja para pagar uma dívida também alimentar. Então, nesse caso, eu poderia penhorar os alimentos indenizativos para o pagamento dos alimentos do filho. Ok? Volta comigo. Falamos, então, sobre essa questão aqui da transmissibilidade. O que mais? Aqui, meus amores, eu coloquei para vocês, sempre eu estou falando da importância de dar uma lida nos cadernos de jurisprudência em teses do STJ, que ele vai separando por temas, e nós temos aqui algumas edições falando sobre a obrigação alimentar. Então, eu coloquei para vocês, para que vocês façam aquela leitura, porque aí vocês vão perceber, né, os julgados, como estão os julgados do STJ em matéria de alimentos. Isso é importante, tá? Então, volta aqui. Ó, temos jurisprudência em teses, a edição 65, né? Falando sobre alimentos. Olha que interessante. É devido alimentos ao filho maior, quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional. Depois, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante seria que a execução pelo rito da prisão é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, eu não preciso esperar a pessoa ficar 3 meses sem pagar. Quando ela deixa de pagar a primeira, eu já posso entrar com a execução pelo rito da prisão. Esse limite de 3 é um limite máximo. Eu só posso cobrar pelo rito da prisão até 3 para trás. E as que se vencerem no curso do processo. Então, se a pessoa está devendo, gente, 1 mês, eu já posso promover o cumprimento pelo rito da prisão. Tá? Então, é um limite máximo e não mínimo. Que é o que muitos se confundem. Então, aqui, ó, isso é um limite, o quê? Um limite máximo. É um limite máximo e não mínimo, tá? O que mais aqui? O atraso de uma só prestação alimentícia, compreendida entre as 3 últimas atuais devidas, já é hábil a autorizar o pedido de prisão do devedor. Então, isso aqui é importante. Já vou pegar o marca-texto aqui. É claro, aqui eu estou tratando de um aspecto processual. Mas lembra que eu falei que aqui a gente não tem como fazer uma análise separada, né? Outra coisa, o MP tem legitimidade ativa para ajuizar a ação ou execução de alimentos em favor de criança ou adolescente, tá? Lembrando que essa matéria foi sumulada. Aqui, ó, só voltando, a súmula que fala da obrigação avoenga é a 596. A 594 é a que fala da legitimidade do MP. Súmula. Eu vou até colocar aqui do ladinho. Essa aqui, ó, essa matéria que foi sumulada, súmula 594. Essa que fala sobre a legitimidade do MP.
súmula 594 STJ, tá? É possível a modificação da forma da prestação alimentar em espécie ou in natura, desde que demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes, nem pretensão de modificação do valor da pensão. Mudanças, né? Em espécie ou in natura. O cancelamento da pensão alimentícia de um filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Aqui é uma súmulazinha conhecida, que é a súmula 358. Gente, quando está falando de exoneração de alimentos, principalmente na relação pais e filhos, Raquel, o filho completou 18 anos, eu vou parar de pagar automaticamente. Nada disso. Você tem que entrar com um pedido de exoneração, tá? Normalmente, o juiz não dá uma tutela provisória, tá? Liminar. O juiz ouve primeiro a outra parte em contraditório para saber se realmente ela não está cursando um curso técnico, se ela não está fazendo faculdade. Então, essa exoneração, ela não acontece de maneira automática, a menos que eu esteja falando sobre alimentos transitórios ou resolúveis. É aquele lá dos cônjuges e companheiros. Aí sim a exoneração é automática. Nessa relação paterno-filial, não. Tudo bem? E aí a gente vai encontrar, ó, a base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre o percentual do vencimento do alimentante, abrange o 13º salário e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrário, tá? Outra coisa, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por um prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir a sua autonomia financeira. E aqui vocês vão encontrar, gente, vários outros, né? Ó, não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura. É possível a fixação da pensão alimentícia com base em determinado número de salários mínimos, tá? Tem vários parâmetros aqui. E aí, ó, o que mais aqui? A mulher que renunciou aos alimentos na separação, ela tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Matéria sumulada também que eu acho importante, tá? O que mais aqui? Tem também a edição 77, tá? Que vai falar o quê, gente? Que vai falar sobre alimentos também, tá? Tem umas coisas aqui bem interessantes. Não cabe prisão civil do inventariante em virtude do descumprimento pelo espólio do dever de prestar alimentos. Depois, os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos, seja em caso de redução, majoração ou exoneração, retroagem à data da citação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. Matéria também que acabou sendo posteriormente sumulada, tá? Então aqui, gente, muitas informações importantes, tá? Que mais? Esse aqui eu gosto. O descumprimento de um acordo celebrado em ação de execução de prestação alimentícia pode ensejar o decreto de prisão do devedor. O cumprimento da prisão em regime semiaberto ou em prisão domiciliar. Tivemos um picozinho de energia aqui, né? O cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou prisão domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde. Aqui é uma situação bem interessante, porque não está nem falando de período de pandemia, né? O que mais aqui? O advogado que tenha contra si decretada prisão civil por inadimplemento da obrigação alimentícia não tem direito de cumprir a restrição em sala de estado maior ou em prisão domiciliar, só pelo fato de ser advogado, tá? E a obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível, extingue-se com o óbito do alimentante,
cabendo ao espólio saldar tão somente os débitos alimentares pré-estabelecidos mediante acordo ou sentença, não adimplidos pelo devedor em vida, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará ao longo do inventário. Então, assim, gente, super interessante essas posições aqui, né? Ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento, né, consignação facultativa, voluntária, então devem limitar-se a 30% dos vencimentos do trabalhador. Aqui misturando um pouco, né? A questão da... Ele tá falando de natureza alimentar do salário, tá? O que mais aqui, gente? Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação, tá? Deixa eu ver aqui. Os valores pagos a título de alimentos são insuscetíveis de compensação, salvo quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentando. A questão da má-fé mesmo, né? Admite-se na execução de alimentos a penhora de valores decorrentes do FGTS, bem como Programa de Integração Social, do PIS. Então, se eu estou executando alimentos, eu posso pedir para penhorar o FGTS e o PIS da pessoa, tá? Lembra, eu até coloquei para vocês aqui, quando a gente está falando de execução de alimentos, a execução de alimentos, ela é uma execução especial, porque ela me permite atingir bens que até então são rotulados como impenhoráveis. Então, por exemplo, eu posso pedir para penhorar o salário da pessoa? Pode. Raquel, posso pedir para penhorar a aposentadoria dela, o benefício que ela recebe? Gente, durante esse período da pandemia, permitiu-se até mesmo a penhora do auxílio emergencial do sujeito para o pagamento de pensão alimentícia, devido ao seu caráter excepcional. Né? Então, aqui, Raquel, se o devedor de alimentos só tem a casa onde ele mora, ele pode ficar sem? Pode. Está lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. É uma das exceções, né, sobre a impenhorabilidade do bem de família legal. Por isso que ela é uma execução especial. É interessante notar que o CPC, ele diz assim, que quando você entra com uma execução de alimentos, a pessoa, ela está devendo algumas parcelas que ela não pagou, mas ela também tem que continuar a pagar as futuras. Então, o próprio artigo 529, ele diz que para o pagamento, para o cumprimento de prestações vencidas e vincendas, quanto que eu poderia comprometer aí do salário, da remuneração do sujeito? Até 50% na execução, para o cumprimento de parcelas pretéritas e as que se vencerem no curso do processo, tá? Muitos me perguntam o seguinte, Raquel, como é que fica essa questão de pensão alimentícia? Tem um limite quando eu entro com a ação de alimentos? Porque muita gente fala assim, o limite é 30%. Se tiver 3 filhos, 10% para cada. Gente, esse limite de 30%, ele na verdade ele é um costume. É o que acontece diuturnamente na jurisprudência. Mas não existe essa previsão na norma. Então, por exemplo, eu já vi casos julgados em que, devido à capacidade contributiva dos genitores e às necessidades, que eram muitas dos filhos, o pai paga, ele compromete mais de 40% do salário dele. Então, né, para o pagamento de pensão de 4 filhos, 5 filhos, ou às vezes, né, são só 2, 3, mas eles têm necessidades variadas. Então, não existe na norma dizendo, olha, a ação de alimentos, o máximo que a gente pode comprometer é 30%. Não existe isso, não. A análise, ela é casuística. O limite que a gente tem é na execução de alimentos, que para o pagamento, é só você conferir lá no 529, tá? Para o cumprimento de prestações vencidas e vincendas, eu posso comprometer até 50%. Agora, para fixar alimentos, é uma análise realmente casuística, tá? Vamos considerar as necessidades, as possibilidades, os sinais externos de riqueza. Muitas vezes a pessoa banca a coitadinha e eu consigo juntar documentos de redes sociais, né? A pessoa chega na audiência, gente, toda acabada, com cara de sofrimento, com a roupinha mais velhinha. Isso aqui é estratégia de advogado, gente. Só que o quê? O que está no processo é diferente. A pessoa, ela tem um padrão de vida, embora nada esteja no nome dela, o carro que ela usa, a casa que ela mora, né? A forma como ela se porta aí, né, nas redes sociais,
os lugares que ela frequenta, então são chamados sinais externos de riqueza. Eles também devem ser considerados na hora de computar, né, na hora de fixar os alimentos, ok? Depois a gente fala um pouquinho sobre classificações, e nós temos aqui, os alimentos eles podem ser classificados quanto à fonte, quanto à origem. Alimentos legais, alimentos convencionais, tá? São fruto da autonomia privada de quem institui. Alimentos convencionais, pode ser por meio de um contrato, eu posso fazer uma doação, né? Um contrato de doação, doação de alimentos, legado de alimentos, testamento, tá? Alimentos legais são aqueles que decorrem do direito das famílias, tá? Alimentos indenizatórios ou indenizativos, ressarcitórios ou indenitários, que são aqueles oriundos da responsabilidade civil e que, inclusive, eles recebem um tratamento diferente no CPC na parte da execução. Por exemplo, o STJ entende que você não pode, né, executar pelo rito da prisão quando se tratar de alimentos indenizativos ou ressarcitórios, porque eles têm um outro fato gerador, que é a responsabilidade civil, e não o direito das famílias. Então, a prisão, ela ficaria restrita para os alimentos decorrentes do direito das famílias, tá? Volta. Outra coisa importante aqui, ó, olha que julgado legal. Pagamento espontâneo de alimentos após o término da obrigação não gera um compromisso eterno. Então, esse julgado aqui é interessantíssimo, gente. Eu não sei qual seria a opinião de vocês, mas, gente, o marido, ele ficou obrigado a pagar por um certo período, tá? E aí, quando terminou o período que ele foi condenado judicialmente, então aqui, ó, as partes firmaram um acordo pelo qual o ex-marido se comprometeu a pagar à ex-mulher o plano de saúde e pensão por 24 meses. Expirado o prazo e negado judicialmente o pedido para que a pensão fosse prorrogada por mais 24 meses, o ex-marido, por conta própria, permaneceu arcando com a verba por 15 anos. E aí, o que a mulher, ela requereu? Como você ficou pagando por 15 anos, você gerou em mim a justa expectativa de que você já não ia mais tirar. Só que aí, depois dos 15 anos, pagando voluntariamente, ele retirou o benefício. Então, ela quis alegar aí o quê? Já que você criou a expectativa, eu recebo esse direito. Então, a supresse e a surrexio. Só que aqui o STJ entendeu que não, que foi uma liberalidade, que em respeito, né, à boa-fé objetiva, ele não estaria obrigado, tá? Gente, tudo bem, não tá obrigado, mas também achei estranho, né? O rompimento repentino para quem tá pagando voluntariamente por 15 anos, sem nenhuma obrigação. Entendo eu que deveria ter pelo menos um espaço de tempo, como se fosse uma fixação transitória, para que a pessoa conseguisse se restabelecer, porque ela realmente, com o passar do tempo, ela passou a contar com aquele valor. Por mais que o pagamento seja voluntário, eu também tenho uma conduta aqui que é um pouco estranha, né? Eu não sou obrigado, mas estou pagando há 15 anos, e aí do nada eu vou romper. Então, é um caso interessante, mas que realmente não gera, né, não gera uma obrigação aí de continuar, né, de manter o pagamento. Volta. Quanto à extensão, eu tenho aí alimentos civis ou côngruos. Lembra que eu falei para vocês que existe um conceito amplo de alimentos e um conceito restrito. Os alimentos amplos são os alimentos civis ou côngruos. Visam a manutenção do status quo ante, ou seja, a condição anterior da pessoa, tendo um conteúdo amplo, tá? Agora, os alimentos indispensáveis, sabe aqueles alimentos que, em caso de indignidade do culpado, que aí eu falei, olha, eu vou associar os alimentos a uma cesta básica. Então, nesse caso, são os alimentos mais limitados, não são os alimentos côngruos. Volta aqui. Então, alimentos indispensáveis, também chamados de alimentos naturais ou necessários. E aí eu citei os dispositivos que falam da culpa, tá? O que mais? Quanto à forma de pagamento, eu tenho alimentos próprios ou in natura. E os alimentos impróprios, tá? Alimentos próprios ou in natura. Lembra que eu falei do pensionamento? Tá? Olha aqui. A pessoa obrigada a suprir alimentos pode dar, né, a moradia, dar hospedagem, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor.
Então, pagamento in natura eu vou pagar o colégio, eu vou suprir, todo mês eu vou fazer compras. Só que assim, gente, por mais que você fixe in natura, é importante estabelecer um parâmetro de valor. Ele vai pagar a escola, mas isso equivale a quanto, né? Porque a escola pode mudar de um ano para o outro, pode aumentar a mensalidade. Então, não é interessante para o magistrado deixar esse valor em aberto. Porque depois vai vir o quê, gente? Revisão. Depois, na hora da execução, é complicado. Então, mas existe a versão dos alimentos in natura, tá? Então, assim, eu já tô dando a moradia. Por quê? Porque metade do bem é meu, e aí a gente não alienou o bem. Metade é do meu esposo, metade é minha. Eu vou dar o pensionamento, né? Isso equivale a tantos por cento da minha contribuição, mais a escola e o plano de saúde. Mas entendo eu que mesmo in natura a gente tem que fixar um limite de valor, senão dá confusão, vai por mim na prática. Volta. Alimentos impróprios, aqueles cujo pagamento é feito mediante uma pensão, a PA. Então, alimentante tem vínculo empregatício, tem carteira assinada, ele é servidor público, então a gente faz desconto em folha e depósito na conta indicada. Agora, se ele é autônomo, trabalha na informalidade ou desempregado, o juiz fixa em cima do percentual, em cima do salário mínimo. Então, aqui é um percentual acima do salário mínimo. Se ele tem vínculo, é um percentual sobre a sua remuneração. Ok? Tantos por cento já descontado em folha e o órgão empregador que faz é o repasse para a conta indicada. O que mais? Quanto à finalidade, nós temos alimentos definitivos, os provisórios, que são uma verdadeira tutela antecipada, e os provisionais, que na verdade eles têm mais sentido. Gente, os provisionais, eles remontam o código velho, tá? Aqui, ó. Hoje, basicamente, a gente trabalha com a nomenclatura alimentos provisórios e alimentos definitivos. Então, quando você entra com a ação de alimentos, o que o juiz faz? Ele vai fixar os alimentos provisórios, tá? É uma tutela antecipada, sim, tá? É uma tutela provisória de urgência antecipada. E aí, depois de contraditório, depois de dilação probatória, os alimentos tornam-se definitivos. Então, isso é normal, ok? Alimentos provisórios e definitivos, ok? Aí, coloquei aqui para vocês, os definitivos são aqueles fixados definitivamente por meio de acordo de vontades ou sentença judicial já transitada em julgado. E os provisórios são aqueles fixados de imediato na ação de alimentos, que segue o rito especial previsto na Lei de Alimentos, tá? Norma que não foi totalmente revogada pelo CPC de 2015, permaneceu em vigor na maioria dos seus dispositivos, tá? Muito bem. O que mais aqui, gente? Alimentos gravídicos, já falei um pouquinho sobre eles, né? Lembrando, eles são devidos ao nascituro, embora a lei faça referência, que é a Lei 11.804, ela estabeleça que a legitimidade para pleitear os alimentos, ela seja da mãe, da gestante. Raquel, e aí? Você normalmente prova isso por meio de redes sociais, de conversinhas no WhatsApp, né? Gente, eu tenho que demonstrar que eu tive um contato com essa pessoa sexual e ele coincide com o período da concepção. Tem que ter elementos mínimos, indícios, né? Para que o juiz fixe essa liminar. E hoje as redes sociais, tá? Elas têm sido muito utilizadas para esse fim, tá? Então, alimentos gravídicos Raquel, que tipo, né? Qual que é a base de gastos que eu vou colocar? A alimentação da gestante, se ela tem que fazer algum exame que eventualmente o plano de saúde dela não cobre, ou a rede pública, o enxoval do bebê, né? O pagamento, às vezes, do médico que vai fazer o parto. Então, esses são os gastos que devem ser considerados para a fixação dos alimentos aí gravídicos. E aí, o sujeito nasceu com vida, eles se convertem em definitivos para o menor. Beleza? Coloquei aqui para vocês, ó, os dispositivos legais, né? Sobre a lei de alimentos gravídicos. Quanto à duração, os alimentos, eles podem ser vitalícios, que é o caráter hoje é um caráter excepcional. Já disse para vocês, caráter excepcional, tá? E alimentos transitórios ou resolúveis.
reconhecidos pela jurisprudência do STJ, são aqueles fixados por determinado período de tempo a favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro para que volte ao mercado de trabalho e fixando-se previamente o seu termo final, tá? Aqui você não vai encontrar essa previsão nem do alimento vitalício, nem do transitório ou resolúvel no Código. Isso aqui é uma criação doutrinário jurisprudencial, tá? Volta aqui comigo. Olha aqui o informativo 669. A desoneração dos alimentos fixados entre ex-cônjuges deve considerar outras circunstâncias além do binômio necessidade e possibilidade, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo de pensionamento. Então, julgadozinho de 2020, muito interessante, tá? Lembrar que alimentos entre cônjuges e companheiros é sim excepcional, tá? Olha que legal. Imputação de culpa, separação, violação dos deveres do casamento, presunção de perdão tácito, alimentos transitórios. Então, aqui, ó, cadê? A obrigação de prestar alimentos transitórios a tempo certo é cabível, em regra, quando alimentando é pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com uma provável inserção no mercado de trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que atinja sua autonomia financeira, momento em que se emancipará da tutela do alimentante, outrora provedor do lar, que será então liberado da obrigação a qual se extinguirá automaticamente, tá? Então, bem interessante, julgadozinho de 2010. Temos também os chamados alimentos compensatórios, e aqui o conceito é do professor Rolfo Madaleno, uma prestação periódica em dinheiro efetuada por um cônjuge em favor do outro, na ocasião da separação ou divórcio, onde se produziu um desequilíbrio econômico em comparação com o estilo de vida experimentado durante a convivência matrimonial, compensando deste modo a disparidade social e econômica com a qual se depara o alimentando em função da separação, comprometendo suas obrigações materiais, seu estilo de vida e a sua subsistência. Então, né, nesse caso aqui, fala-se em alimentos compensatórios, ok? Temos aqui também, gente, prestação alimentícia fixada em favor de ex-cônjuge, que tem natureza indenizatória e ou compensatória. Nesse caso, não cabe o rito da prisão, tá? Quando tem natureza compensatória ou indenizatória os alimentos. Julgado interessante aqui de 2020, tá? Olha aqui. O inadimplemento dos alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura e dos alimentos que possuem por escopo a remuneração mensal do ex-cônjuge, credor pelos frutos oriundos do patrimônio comum do casal. Ele está dizendo, os alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida, tá? E dos alimentos que possuem por escopo a remuneração mensal do ex-cônjuge credor pelos frutos oriundos do patrimônio comum do casal administrado apenas por um deles, não enseja a execução mediante o rito da prisão, positivado no 528, parágrafo 3º, dada a natureza indenizatória e reparatória dessas verbas, não propriamente de natureza alimentar, né? Então, fala de alimentos aqui, né? Alimentos no direito das famílias, compensatório, também, e reparatório. Esse aqui, pensão alimentícia, binômio necessidade, possibilidade. Alimentos compensatórios, prestação compensatória, possibilidade, equilíbrio econômico-financeiro dos cônjuges. Então, falando também mais uma vez sobre os alimentos compensatórios. Aqui, ó, não tem por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo 1694, senão corrigir ou atenuar um grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. Quando não tem, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com o termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas suas próprias forças o status social similar ao período do relacionamento. Então, bem interessante aqui, lembrando, né, a preocupação com alimentos
né, principalmente compensatórios, ele diz, aquela pessoa que sai praticamente também sem meação, sem bens, né? Como é que eu vou manter aquele padrão de vida? Então, há essa possibilidade. Se você, gente, tem um fato patrimônio que você vai receber, então saiba administrá-lo e certamente você vai ter a manutenção do padrão de vida, tá? Depois, prestação alimentícia fixada em favor de ex-cônjuge, natureza indenizatória e ou compensatória dessa verba. E aí falando, inadimplemento, execução pelo rito da prisão, descabimento, tá? Aqui, ó, na hipótese dos autos, a obrigação alimentícia foi fixada visando indenizar a ex-esposa do recorrente pelos frutos advindos do patrimônio comum do casal, que se encontra sob a administração do ora recorrente, bem como a fim de manter o padrão de vida da alimentanda, revelando-se ilegal a prisão do recorrente, a demandar a suspensão do decreto prisional enquanto perdurar essa crise proveniente da pandemia, sem prejuízo de uma nova análise da ordem de prisão, né? Aí aqui, julgados de 2020, alimentos intuito família ou globais. Aqui também, gente, é uma previsão mais doutrinária, tá? Aqueles arbitrados ou acordados de forma global para todo o grupo familiar, sem pormenorizar e separar as cotas de cada integrante, destinatária coletiva da pensão. O montante dos alimentos é estabelecido em prol de todos os familiares. E quando um deles deixa de ser credor dos alimentos, pode até ocorrer uma pequena redução da pensão, mas não uma divisão proporcional ao número de alimentandos, sucedendo, se for o caso, um ajuste com a simples readequação do valor dos alimentos. Então, ó, quebra o caráter personalíssimo e divisível da obrigação alimentar, essa previsão aqui dos alimentos globais, além de criar uma solidariedade convencional. E também o que, gente? Aqui é criação da doutrina. Nunca vi na prática, viu? Confesso. Alimentos globais, tá? Alimentos e culpa. Eu já coloquei para vocês aqui os artigos, tá? Alimentos pós-divórcio. Aqui eu fui fazendo uma seleção, né? Não há que se falar em renúncia do direito aos alimentos ante a simples inércia de seu exercício, porquanto o ato abdicativo do direito deve ser expresso e inequívoco. Em atenção ao princípio da mútua assistência, mesmo após o divórcio, não tendo ocorrido a renúncia aos alimentos por parte do cônjuge, que em razão de longos anos de duração do matrimônio não exercer atividade econômica, se vier a padecer de recursos materiais, por não dispor de meios para suprir as próprias necessidades vitais, seja por incapacidade laborativa, seja por insuficiência de bens, poderá requerê-la de seu ex-consorte, desde que preenchidos os requisitos. Então, há possibilidade de alimentos pós-divórcio. E aí, eu coloquei aqui alguns dispositivos legais relacionados com a parte de revisão. Vocês sabem que os alimentos, uma vez fixados, eles se submetem à cláusula rebus sic stantibus. Então, não é que não tem coisa julgada na ação de alimentos. Tem, mas é uma coisa julgada, rebus, né, atrelada à cláusula rebus sic stantibus. Então, Raquel, se mudar a situação de quem paga ou a necessidade de quem pede, eu posso pedir o aumento, a redução ou a exoneração dos alimentos, tá? Lembrando que essas decisões, Raquel, desde quando? Se eu entrar com a revisional, desde quando, né, o valor vai ser reduzido, tá? Gente, aqui a gente vai ter o respeito aqui, né, a irrepetibilidade, a não compensação, mas normalmente, em casos de redução, aumento e exoneração, essa decisão, ela produz os efeitos desde a citação, né? Retroage a data da citação. Então, volta aqui comigo. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de um filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão mediante contraditório. Lembra, eu falei que a exoneração, ela só é automática quando se trata lá dos alimentos entre cônjuges e companheiros e quando se tratar de alimentos transitórios ou resolúveis, tá? Volta. 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera, os efeitos retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
Na hipótese de concubinato, haverá necessidade de demonstração da assistência material prestada pelo concubino a quem o credor de alimentos se uniu. Aqui já é enunciado, né? A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade, como eu disse, né? E aí, olha que interessante. Se fixados os alimentos, sobrevier uma mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do juiz a exoneração, redução ou majoração, tá? Então aqui, gente, lembrando também do artigo 1708, parágrafo único, com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se ele tiver um procedimento indigno em relação ao devedor. Por exemplo, omissão de verdadeira paternidade dos filhos é um procedimento indigno da esposa, tá? Que pode gerar a exoneração de alimentos. Então aqui, ó, eu coloquei ação de alimentos, curso superior concluído, necessidade, realização de pós-graduação. Aqui, ó, em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que de regra permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta por si só a presunção iuris tanto de necessidade do filho. Né? Persistem a partir de então as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém, desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado. O que eu observo aqui é o seguinte, a obrigação dos pais, ela vai até a graduação, ou um curso técnico ou graduação em curso superior. Especialização, pós, mestrado, doutorado, aí é demais. A jurisprudência entende que a obrigação do genitor, da genitora, não estende a tanto. Então, depois dos 18, o que justificaria? A faculdade ou um curso técnico, ok? O que mais aqui? Exoneração de alimentos, possibilidade, maioridade civil, doença mental, recebimento de benefício assistencial. O advento, olha aqui, o advento da maioridade não extingue de forma automática o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade. No entanto, quando se trata de um filho com doença mental incapacitante, a necessidade do alimentado se presume e deve ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do poder familiar. Mesmo que haja variações positivas nos rendimentos do alimentado, em caso ele recebe um benefício de prestação continuada, se o valor não é suficiente para o suprimento das necessidades de um filho com doença mental, mantém-se a obrigação alimentar. Se o filho tivesse uma incapacidade, recebesse um benefício, o benefício fosse suficiente, aí tudo bem, né? Aí poderia até se justificar a exoneração. Mas aqui entendeu-se que o benefício não era suficiente. Então, mesmo ele tendo completado 18, 20 anos, se ele tem essa incapacidade mental, os pais continuam a dever os alimentos. Raquel, alimentos e indignidade. Aqui, né, na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplicam-se por analogia as hipóteses do 1814, 1 e 2, que fala sobre condutas indignas, dentro do direito sucessório. O procedimento indigno do credor em relação ao devedor, previsto no parágrafo único do 1708, pode ensejar a exoneração ou apenas a redução do valor da pensão, para a quantia indispensável à sobrevivência, que seriam aqueles alimentos mais limitados, né? E aqui eu coloquei para vocês algumas condutas também de ingratidão que a gente pode utilizar por analogia, no caso da ingratidão das doações, tá? Então aqui, cometeu contra a pessoa ofensa física, atentou contra a vida, injuriou gravemente ou caluniou, se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos que ele necessitava na época, tá? E aí temos também julgado aqui de 2010, né? Um julgado falando aí sobre obrigação de prestar alimentos, redução do valor com base nos elementos fáticos do processo, restrições legais ao dever de prestar alimentos entre os companheiros não declaradas no acórdão. Então, aqui ele foi discutindo, né, a motivação para a redução. Então, aqui, ó,
Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Discute-se se a obrigação alimentar de prestar alimentos entre companheiros, com a peculiaridade que a recorrente fundamenta suas razões em alegada quebra por parte da recorrida dos deveres inerentes às relações pessoais entre companheiros, notadamente o dever de respeito, no suposto procedimento indigno da ex-companheira em relação ao credor de alimentos. E acaso não acolhido os pleitos antecedentes na redução dos alimentos para apenas os indispensáveis à subsistência. Então, é claro que é uma questão probatória, né? Considerando que o Tribunal de Justiça, ele revisou em termos fáticos a questão, reduzindo o valor a patamar compatível com as necessidades e possibilidades ostentadas pelas partes, nada há para retocar nesse acórdão que assegurou à ex-companheira o direito de receber alimentos com base na situação de dependência por ela vivenciada ao longo de 29 anos, em relação ao recorrente, forte no artigo 7º da Lei 9278, vigente na época do rompimento da União, reputando o percentual de 8% sobre os vencimentos do ex-companheiro como sendo suficiente para manter a sobrevivência, né? Então, lembrando aí que é tudo uma questão também comprobatória, né? Gente, a parte que alega, né, essa questão aí de indignidade, então, essa parte, quem alega indignidade para poder se exonerar ou reduzir, ela tem que demonstrar isso, comprovar o comportamento indigno, tá? Temos aqui também um outro julgado, 2015. Depois, as prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. E aí eu coloquei um julgado de 2014 sobre isso, tá? Sobre os índices. Depois, 2019, verba alimentar entre cônjuges, direito disponível, natureza contratual do acordo, critério de atualização monetária, necessidade de previsão, omissão contratual, manutenção do valor histórico, débito corrigido a partir do vencimento de cada prestação. Então, são julgados específicos sobre pontos aqui do código, né? Esse aqui, 2017, é uma revisional de alimentos, né? Subtração da eficácia da obrigação de alimentos, contrariedade ao interesse do menor. A controvérsia é sobre caber ou não revisão de alimentos estabelecida em valor fixo para uma quantia ilíquida. Então, existência de regra processual vedando a prolação de sentença ou decisão ilíquida no processo civil, quando se tratar de obrigação de pagar quantia, né? Aí, previsão na lei de alimentos, esse que eu já falei, né? Previsão na lei de alimentos de que o juiz fixará os alimentos provisórios no limiar do processo, antes da instrução, necessidade de se proferir decisões e sentenças líquidas nas ações de alimentos, para se atender às necessidades prementes do alimentando, principalmente quando se trata de menor, né? Então, essa questão daí da iliquidez, ela não atende realmente ao melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Aqui não incide desconto de pensão alimentícia sobre as parcelas denominadas diárias de viagem e tempo de espera indenizado, que são as verbas indenizatórias, né? Aqui, cada vez os julgados trazendo situações peculiares, né? E aí eu coloquei também alguns enunciados das jornadas de direito civil, súmula 309, a súmula 594, aquela que fala sobre a legitimidade do MP em pleitear alimentos e executar. Então, aqui são alguns aspectos mais processuais a respeito dos alimentos, né? Julgadozinho também de 2018, também falando sobre essa questão aqui processual, né? Questão também de, olha que interessante, prisão civil dos alimentos, por alimentos, obrigação alimentar avoenga, caráter complementar e subsidiário, existência de meios executivos e técnicas coercitivas mais adequadas, indicação de um bem imóvel à penhora, observância aos princípios da menor onerosidade. O que a gente observa, aqui eu vou falar sobre algumas situações bem peculiares, para a gente poder encerrar, é que, Raquel, quando você não paga alimentos, se eu quero cobrar até 3 parcelas pretéritas, mais as que se vencerem no curso do processo, eu posso entrar pelo rito da prisão. Beleza. Mas isso vale também, Raquel, em alimentos entre cônjuges e companheiros? Sim. Se os avós deixam de pagar a obrigação alimentar avoenga, que é complementar, que é subsidiária, você já encontra alguns julgados dizendo que é preferível a utilização de outras medidas. Porque, gente, a prisão, ela deveria ficar apenas para os devedores principais.
os reais responsáveis, que são os genitores, ou o cônjuge, companheiro, e não os avós. Então, você vai encontrar julgados dizendo, manda prender, porque ele se deve, né, cabe também, e outros buscando uma interpretação um pouco mais condizente, né, com o caráter complementar, subsidiário, tá? Então, a gente percebe isso, uma certa mitigação aí da prisão, quando se tratar de obrigação alimentar avoenga. Outra coisa, coloquei alguns julgados aqui, falando sobre a questão da pandemia, que o regime, né, deixa de ser o regime fechado da prisão para ser um regime domiciliar, que na verdade, né, gente, não tem eficácia nenhuma, na minha opinião. Isso aqui é chover no molhado, porque imagina, no auge da pandemia, todo mundo em casa, o sujeito deve alimentos, eu dou uma prisão domiciliar para ele. Muda o que na vida dele? Não muda nada, porque todo mundo estava preso, né? Todo mundo estava em prisão domiciliar praticamente. Então, na minha opinião, eu sempre fui a favor de suspender a prisão para que ela seja depois determinada quando o período pandêmico acabar, né? E enquanto isso, a gente pode tentar outros meios de executar, como, por exemplo, o rito da penhora. Mas a questão do regime domiciliar, para mim, ele é letra morta. E aí eu coloquei alguns julgados para vocês sobre isso. E também, falando aqui sobre coronavírus, informativo, né? Então aqui, gente, o ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Raquel, eu já ouvi falar da teoria do adimplemento substancial, ou substancial performance. Aqui faz parte daqueles subprincípios da boa-fé objetiva. Ao lado do Tucuoque, Suprécio, Surrexio, Dutch to mitigate the loss. E aí, essa teoria diz o seguinte, quando você está diante de obrigações de trato sucessivo, periódicas, tá? Pode acontecer de você pagar quase tudo e não conseguir pagar a partezinha final. Então, nesses casos, em respeito à boa-fé objetiva, o credor não pode simplesmente, né, pedir a rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante. Ele vai poder me cobrar por outros meios aquilo que eu devo, mas ele não vai poder, né, invocar a rescisão do contrato, tá? Então, com base nessa teoria, alguns pais devedores de alimentos, a mãe entrava pelo rito da prisão, ó, ele tá devendo essas 3 últimas, mais as que se vencerem no curso do processo. E aí o pai aparecia com a petição dizendo assim, olha, o meu inadimplemento foi mínimo, eu só deixei de pagar um pouquinho. Então, a medida da prisão, por exemplo, é muito enérgica. Então, é possível que o credor me cobre por outros meios, que não a prisão, e aí esses pais devedores, ou mães, ou avós, invocavam a teoria do adimplemento substancial. Ou seja, no contexto de uma obrigação maior, falta muito pouco para eu quitar. Então, não justifica a prisão, não justifica esses mecanismos enérgicos. E aí, é claro, tá, gente? O STJ disse, opa, peraí, para obrigação alimentar, não cabe a teoria do adimplemento substancial. Então, assim, gente, você só sai da prisão quando terminar o período, que o CPC fala que é de 1 a 3 meses, ou quando você pagar. Então, fora isso, você fica preso. E lembra, depois que você é solto, a dívida não quita não pela sua prisão. Então, essa teoria começou a ser invocada e o STJ se manifestou dizendo que essa cláusula, né, do adimplemento substancial, ela diz respeito aos contratos civis e que ela não se estenderia aí às relações familiares, à obrigação alimentar. Da mesma forma que o STJ também afastou essa teoria do adimplemento substancial nos casos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, o caso lá dos financiamentos de veículos, tá? Então, também a STJ entende que nesses contratos, também regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69, também eu não aplico a teoria do adimplemento substancial. Certo, meus amores? Ufa, né? É uma aula carregada, vejam que eu nem aprofundei os aspectos processuais, porque isso vocês estudam em processo civil, tá? Mas é preciso ler o material, atualizar, ler os informativos, porque essa parte de alimentos, ela tem, gente, muitas modificações no âmbito da jurisprudência.
Então, vocês perceberam que há alguns institutos que nem estão no código, são criação doutrinário, jurisprudencial. Então, daí a necessidade da gente acompanhar essa movimentação, tá? Também dos tribunais ordinários, tá? Mas, em especial, dos tribunais superiores, certo? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Ó, aquele beijo grande, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.